Bom dia meus queridos amigos. Nós continuamos então as nossas aulas da Constituição Federal narrada e comentada, em breves comentários em videoaulas para vocês do YouTube. Na sequência então dos nossos incisos que estávamos vendo na última aula, artigo 5º, e a gente segue inciso 75 do texto constitucional. Vamos lá, pessoal. 75, diz o texto: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário assim que o que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. Tá? Então, vejam só, a gente vai falar um pouquinho de responsabilidade. Não é a intenção, evidentemente, tratar de responsabilidade civil estatal, mas vamos dar um breve panorama para vocês terem pelo menos um início, um pontapé aí nos seus estudos em casa, né? Essa tarefa investigativa de estar aí descobrindo os vários passos, né, do direito nas diversas searas que nós temos, né? Direito administrativo, o direito internacional, né? A Constituição Federal, na verdade, ela engloba toda essa sistemática, né? É interessante. Então a gente vai falar para vocês aqui de 2007, um julgado aqui. Estou lendo o julgado para vocês e verifiquem aí a questão do erro judiciário. Isso aí cai em concurso público, pessoal. É muito importante ficar antenado. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Já a gente vai delinear o que é responsabilidade subjetiva e objetiva. Direito à indenização por danos morais. Julgado do STF. Direito à indenização por danos morais decorrentes de condenação desconstituída em revisão criminal e de prisão preventiva. Constituição Federal, 75 e Código de Processo Penal, artigo 630. O direito à indenização da vítima de erro judiciário e daquela presa além do tempo devido previsto no artigo 5º, inciso sobre comentário, já previsto no artigo 630 do Código de Processo Penal, com exceção do caso de ação penal privada, é só uma hipótese de exoneração quando para a condenação tivesse contribuído o próprio réu. Tá? A regra constitucional não veio para ditar pressupostos subjetivos à regra geral da responsabilidade fundada no risco administrativo, conforme o artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional, que é lá que vocês verificarão a questão da responsabilidade do Estado, né? A partir do entendimento consolidado de que a regra geral, então, é da irresponsabilidade civil do Estado por atos de jurisdição, estabelece que naqueles casos a indenização é uma garantia individual e manifestamente não a submete a exigências de dolo ou culpa do magistrado. O artigo 5º, 75 da Constituição é uma garantia, um mínimo, que nem impede, a lei nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipótese que não a do erro judiciário estrito sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da justiça. RE 505.393, relator municipal da pertence, Sepúlveda pertence, de 2007. Né? Vamos delinear um pouquinho o que significa essa questão, né, da responsabilidade civil. Não é o objetivo aqui, mas a gente vai dar um panorama para vocês. Tá? Responsabilidade civil do Estado pode ser entendida como a obrigação. O que é responsabilidade civil do Estado? É a obrigação do Estado, né, do poder público, pecuniária, econômica, de ressarcir, reparar eventuais danos, né, que porventura sejam ou foram causados a terceiro. Né? Esses danos podem ser hoje tranquilo, pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria, que os danos podem ser de natureza material, econômico, patrimonial e danos morais também. Né? Tem toda uma história, né, da evolução da responsabilidade, né? Volta ao direito administrativo lá dos tribunais administrativos da França, enfim, toda essa questão da responsabilidade do Estado, ela vem, antes havia até a frase, the king can do no wrong, quer dizer, o Estado nunca erra, o rei, né, nunca, quando nós estávamos em outras eras,
o absolutismo monárquico, né? O rei nunca erra. L'état c'est moi, né? O Estado sou eu, do Luís XIV, do rei Luís XIV. Bom, vai passando o tempo e essa questão ela vai tendo uma maturidade maior, e hoje, já pulando várias etapas aqui, indo no que interessa, para não fugir ao tema aqui, no Brasil foram se desenvolvendo duas teorias mais importantes. A do risco integral, que o Estado sempre deveria responder, independentemente de análise de dolo, que é quando a pessoa quer, né, ou assume o risco de fazer, ou culpa, né, como no caso da imprudência, negligência, enfim, né, imperícia, a questão da culpa estatal, da omissão, né. A omissão pode ser dolosa ou culposa, né. É interessante a gente delinear essas questões. E a teoria do risco administrativo. Existem várias teorias, né? Mas essas duas mais importantes aqui para nós agora, nesse momento. A teoria do risco administrativo diz o seguinte: admite causas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, né? Força maior e culpa exclusiva da vítima. Quer dizer, o Estado responde, aliás, o Estado não responde, mas em algumas hipóteses, no caso fortuito, responsabilidade exclusiva da vítima, essas causas que serão estudadas ao longo do nosso curso, elas são eximentes, né? Aí o Estado deveria sim, não precisaria responder. Trata-se da teoria adotada então no nosso direito, devendo o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados, salvo quando presente alguma das causas acima. Então o Estado não responde quando houver aí essa comprovação da culpa exclusiva da vítima, etc. É interessante a gente lembrar para vocês que em alguns tópicos do texto constitucional, por exemplo, a responsabilidade por danos nucleares, a responsabilidade do Estado é absolutamente aí objetiva, independente de culpa, dolo, não há necessidade de comprovação de dilação probatória, o Estado sempre responde. Tá? Já o artigo 37, parágrafo 6º, olha interessante, diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, a professora Maria Silvia Zanelli Pietro, ela distingue bem as duas situações, né? Onde as entidades do Estado e que são prestadoras de serviços públicos, elas se distinguem daquelas que têm fito de lucro. Né? Então é importante a gente distinguir as situações. Né? Se eu pego, por exemplo, uma administração indireta estatal, uma autarquia, uma empresa pública estatal que não tenha fito de lucro, eu estou dentro dessa seara aqui. Então, vou voltar só para a gente ficar tranquilo no artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional. Então, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem por seus danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, vejam só. Aí, o que está delineado no caso? Que o Estado, direta ou indiretamente, nos casos daqueles serviços, né, entidades que estão prestando serviços públicos, tirando aquelas que têm o fito de lucro, o Estado sempre responde. Tá? O Estado, em primeiro plano, responde. E após, quer dizer, as pessoas que trabalham para o Estado, né, quando elas causam algum dano a terceiro, tá? O Estado responde, depois tem o direito de regresso. Nesse direito de regresso, aí se discute questão de dolo ou culpa. Se o agente público, né, você pega um delegatário do poder público, por exemplo, né, aquelas agentes das concessionárias, por exemplo, de serviços públicos, das permissionárias, concessionárias, esse agente causou dano a terceiro, o Estado responde objetivamente, não se discute dolo ou culpa. Tá? Basta a comprovação do nexo de causalidade e boa. Depois, regressivamente, quer dizer, uma ação contra o servidor, contra o agente público, vamos falar agente público, que é genericamente considerado
nos termos das lições do professor Eli Lopes Meireles. Agente público como gênero, agente público, e aí nós temos já agentes políticos, agentes administrativos, agentes delegados, enfim, vários tipos de agentes, mas o agente público é o genérico, né? O geral é a categoria geral. Esse agente público, ele sofrerá uma ação, né, regressiva por parte do Estado, e aí se discute. Então se fala, na primeira responsabilidade, o Estado, em primeiro plano, responsabilidade objetiva, e depois a responsabilidade subjetiva com relação à ação regressiva. Ok. Observação, empresas que eu estava falando, que explorem atividade econômica, aqui em vermelho, vocês podem ver na tela, não respondem nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, segundo o entendimento doutrinário jurisprudencial. A responsabilidade nesse caso é equiparável das empresas privadas, de natureza subjetiva, aí depende de relação probatória, demonstração de culpa, etc. Né? A doutrina não tem entendimento pacífico, por isso que eu falei, a gente está numa seara de muita divergência ainda, até hoje, né? Muita divergência. O Supremo, uma hora, assenta uma posição, o STJ outra, enfim. A doutrina também não tem um entendimento pacífico tranquilíssimo, né? No que se refere ao tipo de responsabilidade existente no Brasil. O professor Eli entende, então, que a responsabilidade de natureza objetiva na modalidade do risco administrativo, podendo ser por omissão ou ação do Estado, atos comissivos por parte desse poder. Interessante que esses dois grandes administrativistas, o professor Eli e o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, nesse ponto em específico, eles divergiram, né? E a divergência está exatamente nisso, no tônus da responsabilidade do Estado com relação a atos comissivos, que é aqueles positivos, que tem a ação, e os omissivos. Então, Eli Lopes Meireles fala que independe, tá? Tanto um contra o outro, o Estado responde. Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, ele diz o seguinte: se o dano advier de uma omissão, se fala em faute, né, do direito do francês, faute de serviço. Faute não é falta, é culpa, né? Então seria culpa no serviço, né? E essa responsabilidade seria subjetiva. No caso, a responsabilidade será objetiva se houver o dano advindo da ação, né? Comissivo. Comissivo quer dizer ação do Estado. Tá? Já na omissão seria subjetiva, né? Se o dano advier de uma omissão, a responsabilidade é subjetiva. Se for de uma ação, objetiva. Então, voltando, o professor Eli independe. Atos comissivos ou omissivos por parte do Poder Estatal, responsabilidade objetiva. No caso do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz o seguinte: se para atos, né, para atos da administração pública onde houver uma omissão por parte do poder público e causar dano, a responsabilidade seria subjetiva, teria que se provar a questão da faute do serviço, né? Faute do serviço do direito francês. E a responsabilidade será objetiva no caso da culpa, né? Ação comissiva. Ok? Na sequência, então. 76, acho que ficou legal, né? Pelo menos é bem básico, né? A gente só está sobrevoando essa questão da responsabilidade civil do Estado, que cai muito em concurso, né? Depois, mais para frente, a gente vai voltar quando a gente adentrar na parte de direito administrativo, lá no artigo 37. 76, inciso, estou lendo o dispositivo do texto constitucional, artigo 5º, 76, está acabando já, pessoal, o artigo 5º, já a gente entra nos direitos sociais, artigo 6º e seguintes do texto, e o curso anda. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. 77, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, a gratuidade da justiça dessas duas ações constitucionais. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, habeas data, só voltando, é ação personalíssima, nós já falamos, né? Enfim, para o STJ é indispensável a prova do requerente e ter requerido por via administrativa as informações. Inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo, os meios que garantem a celeridade e rapidez, tá? De sua tramitação. Emenda 45, que tratou da reforma
do Judiciário, nós tivemos a emenda 45 de 2004, então esse princípio da celeridade veio aí com a emenda de forma expressa. Esse princípio também está previsto, interessante, na Convenção Americana, ou chamado Pacto de San José da Costa Rica. Então a razoabilidade que é? Os processos, né, devem ter o conteúdo de celeridade, rapidez na tutela dos cidadãos, na tutela do jurisdicionado, enfim, em todos os processos, sejam judiciais ou administrativos. Agora um julgado para vocês, de 2010, julgados recentes que nós temos trazido para vocês. A razoável duração do processo, logicamente, deve ser harmonizada com outros princípios e valores constitucionalmente adotados no direito brasileiro. Não podemos ser considerada de maneira isolada e descontextualizada, no caso relacionado à lei de penal, que se instaurou, aí está falando especificamente desse julgado, a lei de penal que se instaurou a partir da prática dos ilícitos. A jurisprudência dessa corte é uniforme ao considerar que o encerramento da instrução criminal torna prejudicada a alegação de excesso de prazo, HC 95045, o pessoal que gosta de direito penal, né? A alegação de excesso de prazo, né? Diz respeito à questão da instrução. E essa alegação de excesso de prazo para a instrução processual criminal, ela perde o seu objeto a partir do momento que encerra e passa já para a defesa se manifestar. Então não há se falar em prejuízo, que buscando se encerrar o processo ou trancamento da ação penal por excesso de prazo, por exemplo, tá? Se já acabou o prazo, quer dizer, a acusação já terminou o que tinha que dizer nos autos do processo e já passou para a fase seguinte, que é da defesa. Então, por isso que o HC fica prejudicado essa alegação do excesso de prazo. Ministra relatora Ellen Grace, 2008, no mesmo sentido, outros julgados aqui. Tá? Bom, parágrafo 1º, estamos terminando o artigo 5º. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, né? Sem maiores comentários aí. Parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Interessante, né? Com relação aos direitos humanos, o princípio da dignidade da pessoa humana, ela não fica adstrita àquelas garantias de direitos expressamente previstos no texto constitucional. Então, o que está querendo dizer para nós o legislador constituinte? Que em matéria de direitos humanos, garantias e direitos fundamentais, se abre o leque, né? E você pode se socorrer de outras instâncias, vamos dizer assim, quando é para a tutela desses direitos que são chamados fundamentais, né? Então aí os regimes de outros princípios de tratados internacionais, convenções e acordos que digam respeito a essa dignidade da pessoa humana, o legislador constituinte deixou aberto para que nós possamos nos valer desses textos. Então vamos lá. É lícita, agora um julgado aqui, é interessante, a súmula vinculante 25, né, com relação ao depositário infiel, que antes era possível a prisão civil do depositário infiel, e depois agora já não pacífico, né, inclusive com súmula vinculante, que não, é ilícita essa prisão. Né? É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Né? Súmula vinculante 25, né? Bom, parágrafo 3º, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, isso aqui vai cair em prova, que forem aprovados em cada casa no Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5, quer dizer, igual da emenda, né? Mesmo procedimento das emendas, dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. É uma novidade aí da reforma do Judiciário, tem caído muito. A partir disso aí, que o Supremo Tribunal Federal até alterou aí o entendimento, né? Tratados internacionais ratificados antes da emenda. Como é que fica isso aí? Os tratados antes da emenda. Tá? O STF diz o seguinte, Gilmar Mendes, os tratados sobre direitos humanos antes têm força supralegal, ou seja, elas estão abaixo da Constituição, mas acima da lei. Tá? É realmente um malabarismo, igual falo
professor Cássio Juvenal Farias, né, um abraço para ele também, e outros também doutrinadores, um malabarismo jurídico, na verdade, criado aí pelo Supremo Tribunal Federal, né, com relação às emendas constitucionais antes, que dizem respeito a essa matéria, né, sobre direitos humanos. Então, deu o tônus de força supralegal. Estão essas tratados internacionais sobre direitos humanos, antes da emenda, então elas ficam acima da lei e abaixo da emenda. Já essas novas, tá, que as emendas que têm força de emenda, elas ficam no mesmo patamar, evidentemente, que a Constituição e suas emendas constitucionais. Né? Aqui a gente traz para vocês essa observação: Tratado Internacional, Pacto de São José da Costa Rica, não autoriza a prisão mais do depositário infiel, só admite prisão civil por inadimplemento da pensão alimentícia. Então, hoje no Brasil, pacífico, só prisão civil apenas para devedor de prisão, devedor de pensão alimentícia. Né? Ok, o Brasil, parágrafo 4º, terminando já o artigo 5º, parágrafo 4º, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem manifestado adesão. Tá? Emenda 45, também reforma do Judiciário. Vejam só, o TPI, chamado TPI, Tribunal Penal Internacional, ou Corte Penal Internacional também, né? É o primeiro Tribunal Penal Internacional permanente. Foi estabelecido em 2002 em Haia, pessoal, nos Países Baixos, né? Local da sua sede atual, conforme o artigo 3º do Estatuto de Roma, que instituiu. Né? Então esse é o logo, né, da Corte Penal Internacional, do TPI. E qual é o objetivo do TPI? É promover o direito internacional, né, a fim de julgar, vejam só, isso cai em concurso, não julga estados. Né? O TPI, Tribunal Penal Internacional, apesar do nome internacional poder fazer a gente incorrer em erros, né, ou dúvidas, o TPI julga pessoas e não estados. Né? E não é qualquer crime, não. Somente esses daqui: genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e de agressão. Tá? Então, o nascimento de uma jurisdição permanente universal foi um grande passo, né, na direção dos direitos humanos e toda a evolução da tutela desses direitos. Observação: a regulamentação está então no Estatuto de Roma, artigo 11 do Estatuto, que vai falar do TPI. Vale o princípio da irretroatividade. A Corte Internacional da Justiça, a Corte Interamericana, porque aqui que cai em concurso, Corte Interamericana de Direitos Humanos. É igual ao TPI? Não. A Corte julga os estados e o TPI julga só pessoas que cometem aqueles crimes específicos aos quais eu me referi. Tá? Então, a Corte Internacional de Justiça, só para fazer a diferença com relação ao TPI, é o principal órgão judiciário da ONU. Tem sede em Haia, nos Países Baixos também. Né? Por isso também costuma ser denominada como Corte de Haia. Tá? Então, fica essa dica aí, dessa distinção. Né? A principal função é resolver conflitos jurídicos entre os estados, né? Submetidos pelos estados, e emitir pareceres sobre questões jurídicas apresentadas na Assembleia da ONU. Tá? Bom, era isso que eu queria falar para vocês.